Olá! Que excelente ter a companhia de vocês nessa nossa análise de hoje. A gente vai embarcar numa jornada incrível, partindo daquela simples observação de conexões básicas em dados, até chegar na formulação de previsões clínicas que, no mundo real, tem o poder de literalmente salvar vidas. O nosso grande foco aqui é a regressão linear, que é uma ferramenta absolutamente vital na pesquisa epidemiológica e nas tomadas de decisão na área da saúde. Mas antes de entrar na matemática, pense num dilema clínico clássico. Como é que a gente prevê o resultado de uma intervenção médica com exatidão antes mesmo dela acabar? Na saúde, ter que esperar meses ou anos até o finalzinho de um ensaio clínico gigante, só para saber se um remédio funciona ou não, pode custar um tempo valioso demais. É bem aí que surge a necessidade gigantesca de uma solução matemática para os problemas reais da saúde pública. E o nosso roteiro de hoje é direto ao ponto. 1. Desvendando conexões em dados. 2. Correlação versus regressão linear. 3. A mecânica da regressão. 4. A matemática da previsão. E 5. Aplicações práticas na saúde. Então vamos lá. Parte 1. Desvendando conexões em dados. O primeiríssimo passo em qualquer decisão baseada em evidências é a observação, claro. Antes da gente sair aplicando modelos preditivos complexos, precisamos entender como essas diferentes variáveis conversam entre si num conjunto de dados. A correlação é exatamente essa ferramenta que mede a força e a direção desse relacionamento entre duas variáveis quantitativas. A lógica visual é muito simples. Numa correlação positiva, os dois valores sobem de mãos dadas, na mesma direção. Já na correlação negativa, é um indo para um lado e o outro para o outro. Enquanto um aumenta, o outro diminui. E o que é super interessante sobre essa métrica é que ela é quantificada pelo famoso R, o coeficiente de correlação. Ele funciona tipo um termômetro, dando para a gente uma pista descritiva. Um valor colado no número 1 indica uma associação positiva fortíssima, enquanto um valor lá perto do -1 aponta para uma associação negativa bem forte. Mas, prestem atenção no ponto crucial aqui. A correlação não pressupõe quem manda em quem, tá? Ela não diz qual variável influencia a outra. Ela apenas prova, matematicamente, que existe uma associação. O que nos leva direto para a parte 2, correlação versus regressão linear. Aqui a gente precisa traçar uma linha bem firme, porque é muito comum a galera confundir esses dois conceitos na hora da prática. O negócio é o seguinte: a correlação apenas descreve o que está acontecendo ali nos dados observados, é o retrato de um momento. A regressão linear, por outro lado, vai um passo além. Ela pega esses dados e cria um modelo matemático para estimar e prever valores que ainda nem aconteceram. Basicamente, é a grande diferença entre seu historiador que conta o que passou e o meteorologista que tenta prever o futuro. Agora, como essa mágica funciona? Parte 3. A mecânica da regressão. Visualmente falando, a essência da regressão linear é a caça implacável pela chamada melhor reta. Essa linha de ajuste é o modelo que melhor descreve a relação daquele bando de pontos espalhados no gráfico, mostrando a tendência de como a variável dependente, no eixo Y, responde quando a gente mexe na variável independente, lá no eixo X. E para ancorar essa teoria abstrata na nossa realidade clínica de todo dia, a gente precisa definir quem é quem. A variável independente, a famosa VI, é a intervenção. Pensem, por exemplo, na dose exata de um remédio que o paciente toma, 0 mg, 50 mg. Já a variável dependente, a VD, é o desfecho clínico, tipo a pressão arterial medida depois desse tratamento. É o resultado final que a gente está tentando alterar e prever. Entrando agora na parte 4, a matemática da previsão. Com aquela imagem da melhor reta fresquinha na cabeça, o próximo passo é transformar esse desenho numa baita ferramenta matemática de precisão. Essa é a fórmula da reta de regressão linear simples. Pode até parecer uma sopa de letrinhas num primeiro olhar, mas na real ela se quebra em pedaços extremamente lógicos e super aplicáveis para a pesquisa médica. Vamos desconstruir isso juntos. O Y é o nosso grande alvo, o desfecho clínico que a gente quer prever. O beta-zero é o nosso intercepto, que é simplesmente o valor estimado do Y se a intervenção X fosse exatamente 0. Agora o beta-1, esse sim é a estrela do show, a inclinação. Ele mostra, na vírgula, qual é a mudança média no resultado do paciente para cada unidade extra de tratamento que a gente aplica. E por fim, o termo de erro, o epsilon. Ele está ali para reconhecer a nossa humildade de que existe variabilidade que o modelo não explica. É aquele ruído aleatório, porque, convenhamos, a biologia humana adora ser imprevisível. Fechando o nosso roteiro, parte 5. Aplicações práticas na saúde. É fantástico ver essa matemática toda saindo da lousa e ditando as regras lá na ponta, na prática. Pega o manejo do diabetes de exemplo. Ali, o poder da previsão brilha muito. A quantidade de carboidratos que o paciente ingere entra como a nossa variável independente, o X.
Usando a regressão linear, o modelo pega esse dado e calcula o impacto exato dessa refeição para prever o nível de glicose no sangue, o Y. Ou seja, ele entrega a estimativa do pico glicêmico pós-prandial. É literalmente a matemática agindo direto no controle da doença. E só para a gente ter a caixa de ferramentas estatísticas bem mapeada, vale contrastar rapidinho a regressão linear com a regressão logística. O esquema é bem simples. A escolha do modelo depende exclusivamente de qual é a natureza do desfecho. Se a variável dependente é um número contínuo, tipo uma escala de peso ou pressão arterial, a gente usa a regressão linear. Mas, se o cenário for um lance de 8 ou 80, um simples sim ou não, como ter ou não ter obesidade, aí quem entra em campo é a regressão logística, que trabalha com cálculos de razão de chances, o famoso odds ratio. Para a gente amarrar essa análise com chave de ouro, eu deixo uma provocação de macro impacto. Pensem bem. Se hoje a regressão linear e esses modelos preditivos já deixam a gente transformar dados em previsões precisas sobre o sucesso de um tratamento, qual vai ser o limite disso? A capacidade de antecipar resultados não só otimiza dinheiro, mas tem o potencial absurdo de reescrever completamente como as políticas de saúde pública vão estruturar o cuidado de populações inteiras no futuro. É ou não é algo que faz a gente querer mergulhar de cabeça nessa inteligência fantástica dos dados? Um abraço e até a próxima explicação.